Olá, meu nome é Darcy Toledo, eu sou proprietária da LV45, uma casa-estúdio que fica em Santo André. E por aqui, diariamente, a gente recebe fotógrafos, filmmakers, produtores de conteúdo. Entre um cafezinho e outro, eu tento trazer eles aqui para o estúdio para a gente bater um papo e mostrar um pouquinho de quem está ali atrás das lentes. Hoje, pela primeira vez, com uma dica que eu recebi da Aline Messias, para fazer um trabalho de inclusão para pessoas com deficiência visual, eu vou fazer a minha descrição. Eu sou uma mulher branca, tenho 51 anos, tenho cabelos curtos, olhos castanhos, estou vestida com um kimono floral e eu vou convidar os meus amigos aqui para se apresentarem e também se autodescreverem. E aí, gente, bom dia! Pode ser eu? Pode. Vamos, Meu nome é Gabriel, eu sou homem, é, cabelo curto, estou vestido de preto, me considero negro e estou. Acho que é isso. Não sei se. Você é o filmmaker E sou o filmmaker do time, né? do time, exatamente. Bom, eu sou a Beatriz, tenho cabelos cacheados, longos, sou mulher morena, estou de camisa rosa, estou sentada e eu sou fotógrafa. Olá, eu sou a Ariane, tenho 27 anos, sou branca, de olhos e cabelos longos castanho. E eu sou o marketing aqui do time. E aí, gente, hoje nós vamos falar de uma coisa que é muito legal, que é marketing de experiência, né? É vivenciar alguma coisa e aí transformar isso em marketing, em elementos de comunicação. É isso, né? Tô na linha certa? Como Sim, que é? É mostrar a experiência de um lugar, a experiência vivida, mostrar nas redes sociais. Transformar mais no aquilo. audiovisual. Né? Exatamente. Trazer, na verdade, a experiência vivida na vida real para o digital mesmo, né? Em canais de mídias diversos. E aí vocês se reuniram, vocês já são amigos há algum tempo, né? Cada um com uma habilidade aí, vocês juntaram. Não só habilidade, mas também o gosto por viajar, por viver, né? Todo mundo tinha algo em comum, e aí o jeito que aconteceu também foi muito incomum, porque foi toda uma ligação através da Beatriz. Eu não conhecia a Ariane, então, tipo, através da Beatriz eu conheci a Ariane e a gente tinha gostos comuns, tinha ideias comuns, e a Beatriz já tinha um projeto. Ela comentou com a gente e acho que ela consegue explicar melhor também. E daí nasceu... Ele nasceu Content Tree. Mas vamos contar mais um pouco esse negócio um pouquinho mais detalhado, né? Vamos voltar. Eu, né, nós somos amigos, eu e o Gabriel somos amigos aí há muito tempo. Acho que a gente começou junto, né, na profissão. Provavelmente. Eu já tinha tava começando e ele tava ali na adolescência, os dois adolescentes, começando também. Ele de Ponta Porã, eu de São Paulo. Mato Grosso né? do Sul ainda. Mato Grosso do Sul. E aí ele vinha para São Paulo, que a gente era da mesma igreja e tudo mais. Aí a gente se conheceu aí, e aí ficou a amizade. E aí a Ari foi fotografar, tinha uma marca. Eu tinha uma marca de roupas jeans com um ex do passado. E aí nisso eu conheci a Beatriz. Ela foi fotografar a minha marca em uma das coleções, né? Uma campanha. Então a marca ficou mesmo realmente no passado, e aí a amizade com ela. Sim, a gente nunca mais se ficou pra desgrudou vida. também. A gente faz uns 5 anos. Faz um bom tempo, acho que foi em 2018, 2019. Por aí. E aí eu já tinha começado a fotografar ela também, né? Porque ela também é modelo e digital influencer. E aí a gente começou. E eu falei, nossa, eu tenho muita vontade de viajar, eu gosto demais de viagem. Eu percebi que ela também gostava. Muito de praia, aquela coisa mais good vibes. O Gabs também, sempre viajando e gosta bastante de viajar. Quem não gosta de viajar? Quem não gosta, né? Mas a gente tem um apreço maior por isso, né? Acho que tem gente que gosta de viajar, mas viaja de vez em quando. Mas a gente gosta muito. Falou de viagem, eu sempre fui assim. Falou de viagem, eu largo qualquer coisa e vou pra estrada. E aí trouxe esse projeto que unia marcas, né? No começo era o Fashion Trip apenas, né? Que unia marcas a destinos.
Então, era reunir, a ideia, né, principal era reunir marcas para levar essas marcas em destinos que talvez elas nunca poderiam estar. Sozinhas, Fotografar, né? Isso, É, fotografar sozinhas. campanhas, por exemplo, Exatamente. em lugares que são muito caros, e para uma marca sozinha poder pagar essa campanha em si e também a viagem Uhum. para um lugar legal, vamos dar um exemplo, vamos para Maldivas. Para uma marca pequena que está começando sozinha é muito caro. Agora a gente reunia várias e aí distribuía o valor de uma campanha mais ou menos entre todas fatiava, elas, né? isso. E aí, nisso, a gente conseguia produzir uma coisa legal para todo mundo. Exatamente. E a gente conseguia também visitar lugares legais. Acho que a nossa profissão proporciona isso, né? Uma coisa que eu vi, assim, que você comentou aí da viagem, né? Uhum. Que é o viajar, mas também com um olhar diferenciado. Que aí Isso. vocês vão viver aquela experiência, é óbvio que é legal, mas vocês vão pincelar ali e tirar coisas daquela experiência que vocês vão transformar em material de comunicação para o lugar. Exatamente. Não é isso? Exato. E é engraçado que, tipo assim, pelo menos na minha cabeça, acho que também de qualquer criador de conteúdo, quando a gente viaja, a gente tá 24 horas ligado. Então a gente tá, por exemplo, eu vou viajar de férias pra algum lugar. Mas você tá ali, pô, ali ficaria legal uma foto de uma marca tal. Sim. Ou não sei o que, um conteúdo pra tal cliente que eu atendo lá. E a gente não descansa. Não gastronomia, descansa. Então, tipo, o tempo pra nós não existe essa diferença do trabalho e é porque tudo pra nós, pelo menos quando você gosta, nosso trabalho é uma experiência. É uma experiência. Criatividade, né? A criatividade, ela não tem um Exatamente. momento que você fala, agora eu não vou mais ser criativo. Não. Você é criativo o tempo todo, se você já explora esse lado. Exatamente. E aí vocês têm um time, né? Uhum. E aí vocês vão naquele lugar, vocês vão vivenciar. Em cima disso, vocês vão construir todo, que é a sua parte, né? Que você aí eu constrói entro na todo parte- o projeto aí, né? Eu entro na parte do marketing. Primeiro a gente analisa o que o cliente já tem, até mesmo de equipe, ou o que ele já faz. Então, por exemplo, existem clientes que já têm uma equipe de social media, ou outros que ainda não têm um social, mas está fazendo um trabalho de uma outra forma. Então, a gente primeiro analisa e, tendo isso, começa o trabalho de antecipação, né? Então, entra um trabalho de branding, quando eu vejo que ele ainda não tem uma estratégia, um planejamento. E aí, só lá no final, a gente vai chegar mesmo no social media, que é onde os posts vão ser liberados. Mas antes disso, tem todo um preparo e antes deles começarem a fotografar, a filmar, eu crio todo o roteiro, desenho a campanha, então deixo tudo muito detalhado, entrego para eles e aí sim eles trabalham em cima do projeto. Pra a gente conseguir, né, transmitir e chamar a atenção da audiência para exatamente aquilo que a experiência que o lugar proporciona, por exemplo, um hotel, né, que a gente gosta bastante, a gente trabalha com hotelaria, muitas vezes a hotelaria mostra o espaço, né? Sim. Mas a experiência não. Então tem coisas que você vai vivenciar lá e tudo mais que são muito únicos, né? E a gente precisa mostrar isso que a gente quer, mostrar essa experiência, né? Não só o espaço, mas a experiência que o espaço ou a marca, né, que seja, proporciona. Então, para isso acontecer, existe todo um por trás. A gente faz primeiro, né, uma reunião com o cliente, ver o que ele quer, ver também qual a perspectiva dele, quais são os arquétipos do espaço, tudo para que a gente possa transmitir totalmente o potencial daquilo que está lá, né? Então, todo mundo acha, né, que a fotografia começa lá, ou o vídeo começa lá. Não, começa antes. E né? O vocês trabalho de fazem marketing isso antes. no final de semana? Primeiro vocês vão vivenciar, e aí depois é que vocês fazem um roteiro e voltam no lugar para fazer o material? Como que é esse O meu processo? trabalho, ele leva em média um mês Tá. antes. E aí, quando vamos, né, até o local, depende muito do que a gente vai criar, do que é a campanha, de quantos vídeos serão, porque isso tudo é combinado antes, né, com o cliente também, de quantos serão contratados, a quantidade, para Pode ser qual que seja tempo. uma semana, acho que um final de semana É é pouco, mas pode ser que seja uma semana, ou pode ser que, por 17 exemplo, a gente tem dias. um cliente que é 6 meses, né, que fecha com a gente, 6 meses para Semestral. produzir
aí o 6 conteúdo meses, para um é. ano. 6 meses o período de contrato. Tipo, por Isso. exemplo, pra gente criar pra ele Sim, para durante 6 6 meses. meses. Mas nós vamos no local, por exemplo, esse em específico de 6 meses, nós estamos na 4ª ida lá, eu acho. É o último. É a última. Sim, mas não foram 3. Eu acho que a gente Foram 4. Foram 4 idas. E cada ida por volta de 5 dias. E é interessante falar um pouquinho também de Esse é um dos vídeos, isso, né? exatamente, Que que é o vocês vídeo que eu tô comentando agora. produziram, né? Que o nosso projeto, ele particularmente começou com viagem. Tipo, então, a gente queria proporcionar essa experiência de viagem, viajar e ter experiência, proporcionar experiência também dos locais, mas parando para pensar, a gente começou a perceber que tudo é experiência. Tipo, o cliente que trabalha com design de sobrancelhas, ele está oferecendo uma experiência. Uhum. O cliente que tem uma Gastronomia. gastronomia, ele está oferecendo uma experiência. E aí a gente começou meio que a abrir a cabeça para isso. Falou assim, cara, tipo, não é Só viagem. focado só em... Porque geralmente a Hotelaria. galera que vê fala assim, nossa, mas eles trabalham só com hotel e viagem. Tipo, é tudo que envolva a experiência a gente trabalha. Tipo, então a gente expandiu para isso. A gente falou, caraca, tipo, interessante. Porque começou só com viagem É. e expandiu para Spas, salão de E banho. essa cena eu achei muito legal, assim, né? descrição, Que mostra né? bem essa, assim, o que a pessoa Sim. pode vivenciar ali, né? detalhe, a Sim. gente também é modelo, tá? É. Aparece. Vocês- Nós somos um pocket, entendeu? Que uma solução para as empresas, para as marcas. É basicamente isso. E o nosso nome, né, Content Tree, seria a criação de 3. Exatamente. Então, de 3 pessoas com 3... não é nicho. 3 habilidades. 3 habilidades. né? Diferentes, sim. Mas aí as habilidades fluem, porque querendo ou não, a gente é modelo também. E é legal também porque eu sempre imagino assim, aquele empreendedor que às vezes está começando, mas ele já quer começar do jeito certo. E às vezes ele não tem dinheiro para contratar tantos profissionais. Na verdade, vocês oferecem uma solução já, porque vocês já, Isso. né, já conseguem estruturar tudo aqui para ele, Vai que dar é um valor mais menor, mais acessível, acessível Uhum. do que... Porque muitas vezes para começo, né? Muitas vezes tá criando uma marca, por exemplo, marca de roupa, ela tá começando, mas é necessário estar para poder vender, é Sim. necessário você estar nas redes sociais, se posicionar corretamente. E aí, muitas vezes, não consigo agora ter todo mês um social media, por exemplo, né? Mas contratar a gente você consegue, né? Muitas vezes para ir para um destino, sei lá, um destino custa X, então ele tem as cotas, né? Que a gente trabalha ali com as cotas, então ele vai conseguir ter esse material, vai conseguir ter esse posicionamento e vai crescendo, conforme vai crescendo, vai mantendo a gente também mas ali. tem um ponto junto. também, porque quando a gente fala de empresas que estão começando, a gente pensa na pequena empresa que está começando. E ela é uma empresa que não consegue nos contratar tão... dependendo do trabalho que a gente Sim. for fazer. Sim. Independentemente, né? Tipo, se contratar só um social, por exemplo. Só um... Sim. Porque o nosso trabalho, querendo ou não, ele é mais acessível pro empreendedor, sim, mas não para aquele que tá, assim, com um orçamento tão pequenininho. Ele é um pouquinho mais alto. Tem que Sim. ter uma empresa que já está faturando tal valor, porque abaixo desse valor, talvez eles não vão conseguir Sim. nos contratar. Mas uma coisa que eu acho interessante do trabalho de vocês é porque às vezes a pessoa acha que produzir conteúdo é só vou lá e vou fazendo foto, vou fazendo vídeo. E se na verdade, se você não tiver um bom planejamento antes, né? Se você não fizer um roteiro do que você quer comunicar, você às vezes Exatamente. acaba perdendo dinheiro. Porque você vai fazer fotos e vídeos aleatórios. É. Aí você pega e posta um aleatório. Depois faz um monte de Sim. foto e posta É o que outra foto. acontece, É o que normalmente. acontece geralmente. Vai tudo isso. sem comunicação. Eu falo Exatamente. sempre que não adianta você só contratar um dia de fotos ou um dia de vídeo e não saber o que você vai fazer com aquele material. Até porque muitas vezes acontece isso, deles fazerem, de fato, contratarem fotógrafo, contratarem filmmaker e depois, tipo, tá, eu tenho esse material, mas o que eu faço com E isso? esse material às vezes nem se conversa. Vai, É né? uma Exatamente. produção sem direção. Eles Isso. produzem, mas fica no ar. Tipo, eles não sabem para onde estão indo. Então entra muito... Acaba virando um lixo digital. Porque é muita informação, só que jogada no espaço, né? E aí, quando você tem isso, você não tem um retorno,
né? E aí, às vezes, você acaba gastando mais, não só Uhum. financeiramente, mas energia, Exatamente. tempo, né? E aí é onde a gente entra que, tipo, é certeiro pro cliente. A gente escuta o cliente e fala assim, tá, o que que você precisa? Ah, hoje eu preciso aumentar minhas vendas e eu preciso disso, disso, disso. A gente escuta, a gente já nicha o tipo de conteúdo que ele vai precisar, tipo de foto, tipo de vídeo, a comunicação, como que a gente vai falar nas redes sociais e traz já nichado para isso. Não vamos criar conteúdos que não vão ser usados para, vamos fazer uma foto aleatória que não vai ser usado para nada. Não, o cliente ele vai ter aquele conteúdo usado especificamente para Sim. aquela campanha. Então, Então, começar direitinho mesmo, lá na frente é algo que vai te dar uma economia. Eu acho Sim. que o empreendedor de hoje precisa entender que, e esse eu vejo que é uma dificuldade, que essa parte, o marketing, que o audiovisual ele precisa fazer parte do seu investimento. Tudo tem uma experiência. Você vai comprar uma roupa, você quer a experiência. Tudo chega- pode ser uma Tudo pode experiência. ser uma Que nem experiência. sempre os clientes criam a experiência. Exatamente. um exemplo disso ela estourou recentemente, a Natália Buey. Nossa, eu ia falar dela. É, Exatamente. Porque ela faz sobrancelha. Hoje qualquer pessoa tem as técnicas que ela tem. Só que ela cobra R$ 5.000 numa sobrancelha. E ela falou que eu não cobro para fazer a sobrancelha do cliente. Eu cobro para conversar com o cliente. Porque as minhas clientes chegam lá, elas querem conversar comigo. Ela quer um Elas conselho. pagam um valor para conversar comigo. Porque a sobrancelha que eu faço, existem profissionais que fazem também. Sim. Só que a experiência que ela proporciona para essa cliente quando vai lá é diferente. Ninguém consegue proporcionar. Então, Sim, por isso não que a só a pessoa paga. conversa. Ela agregou valor. Agregou Exatamente. super valor, porque quem não quer saber um pouquinho da mente da Natália Buey, Uhum. que tá milionária, E você não paga tem R$ 5.000 numa Não, e não só isso. Aí você sobrancelha chega no também. espaço Você dela. é uma espaço- mentoria É, que você ainda vai sair linda. Imagina. exatamente. Né? É Eu ia falar de perfeito. dentro pra fora, né? Mas aí esse é outro papo. Esse é nosso outro podcast Nosso que tá lá no outro. YouTube. Exatamente. Mas não só isso, né? Mas você chega no espaço dela, né? Eu ainda não fui. Quem sabe irei. Mas a minha design seria que não ouça isso. Mas você chega também, você vê o espaço dela, é uma experiência. Né? E ela transformou tudo um mercado, né? Tudo transformou no mercado. Então ela fez mais dinheiro com a experiência do que só vender, né? Fazendo um design de sobrancelha. Então ela agregou valor e tá vendendo muito mais. Né? Isso Ela mesmo. teve outros produtos e vende muito mais. Isso é para qualquer marca. E esse lance da experiência, eu acho que já era uma coisa forte, mas acho que a pandemia também trouxe isso muito, muito mais, Sim. né? É. Porque hoje em dia, muito mais do que ter, as pessoas querem viver, Sentir. vivenciar, sentir, Exatamente. né? E aí, como transformar isso como transformar isso em comunicação, né? Sim, e mostrar também nas redes, Porque também a pessoa até pode construir uma experiência no local dela, mas ela precisa mostrar isso para o mundo. Como que o mundo vai saber que aquilo existe, até mesmo que a empresa existe, que aquele lugar existe? Uhum. Porque antigamente, para você abrir uma empresa, você ia lá, abrir o CNPJ, acabou. Hoje, você tem que abrir o CNPJ, abrir um Instagram, um site, um TikTok, e por aí vai. São os meios E se você não está lá, né, nas redes sociais, nas mídias digitais mesmo, Você é não como se você não existe. existisse. Algumas coisas que eu tenho reparado, eu acho que talvez as pessoas estejam se despertando para isso. Sim. Porque eu já vi Instagram que o pessoal tá zerando e fazendo outro e começando do zero, que eu acho que é mais fácil. Mais fácil ser tipo casa velha, né? Mais fácil você derrubar tudo e construir de Uma novo coisa nova, do que sair remendando, né? Exatamente. Eu tenho visto isso, várias marcas zerando o Instagram Tem e cliente meu que começando de eu novo. zero eles. Por exemplo, em relação a posts. Às vezes eu até fico com a mesma conta, mas a gente arquiva todos os posts e começa tudo de novo. Porque às vezes a uma TV nova fica era, vendo, né? tá Eu desalinhada. agradeço, graças a Deus que é uma nova era. Que a gente vive hoje um mercado que os filhos estão herdando os negócios dos pais. Uhum. Porque se fosse falar, sei lá, 4, 5 anos atrás,
você ia chegar pro empresário e ele falou assim, eu não preciso disso. Eu não preciso gastar com influencer, eu não preciso Uhum. gastar com vídeo. Meu né? Eu negócio não preciso já gastar com vai. nada Sim, disso. mas tem E empresas hoje a gente vem gigantes. com os Sim. filhos que entendem, que são pessoas que já são da nova Essa geração, geração, né? entendem a necessidade disso, a importância disso no mercado, a diferença que isso faz no mercado. Mas mesmo assim, mesmo pensando, não tô criando uma marca do zero, por exemplo. Eu já tenho uma empresa grande, a gente tá falando de uma empresa, sei lá, multimilionária, não estou em lugar nenhum. Eu tenho no máximo um site e um telefone fixo ali pra falar. E eu já ganho milhões com isso. Uma Pra quê? metalúrgica. Exatamente. esse tipo de coisa. Eu acho que o dono deve pensar assim, pra que eu vou entrar nas redes sociais? Só que tem um porquê. A gente tem que pensar não é só A em longo ganhar prazo. dinheiro, deixar legado. Se você quer deixar para sua empresa um legado, você precisa estar nas redes sociais também. Você precisa criar esse valor. Porque daqui para frente você ganhou dinheiro. Mas o seu negócio está estabelecido. Mas daqui para frente? E Como se que- outra nova vem? E se outra nova Outro vem? exemplo disso é a Coca-Cola. Existem estudos que a Coca-Cola pode ficar 100 anos sem fazer uma propaganda na vida. Que eles vão continuar Eles vão continuar vendendo vendendo. muito. Só que Porque eles você trabalharam pode ver, antes. só que você pode ver, das eles redes não sociais. param de gerar a experiência, de Uhum. gerar propaganda, voltado para a experiência, porque eles sabem Investir em marketing. que uma hora eles podem ficar publicidade. para trás. Exatamente. Por mais que Um exemplo eles disso é a fiquem Kodak. Kodak, ela não se reinventou, né? Sim. E aí aconteceu o que aconteceu. Então, hoje ela tenta ali, né? Tô tentando voltar, mas o que era o grande, o gigante, não se reinventou, ficou para trás. Né? As empresas tradicionais, né? As tradicionais. Hoje em dia, antes tradicionalismo era algo positivo. Hoje em dia, não tanto. negativo. Um outro fenômeno que eu percebo também é que eu achava. Eu tenho ainda um certo pezinho atrás, né? Que hoje eu vejo assim, grandes marcas jogando tudo no influencer. Só que eles contratam um influencer, mandam tudo e a pessoa tem que se virar lá para produzir o conteúdo, porque eles querem passar essa ideia de que aquilo é o real, né? Que é uma Sim. pessoa ali real. Só que isso não acontece com essas empresas, por exemplo, do mercado que vocês trabalham. Uhum. Não tem como ele pegar uma pessoa, chamar uma pessoa sem uma qualificação, sem experiência, para ir lá produzir o material deles. Porque aí não adianta, aí precisa ter o profissional, né? Eu Exatamente, sempre aí ficava com esse pezinho entra a parte atrás, da área, né? porque o pessoal eles falam assim, beleza, então vamos trabalhar com influencer. Vamos pegar, sei lá, Virgínia. E joga E lá. pra ela, Joga lá. vai resolver os Não nossos precisa até para problemas. você Não é assim. contratar, né, um marketing de influência, você precisa estudar qual é Uma a estratégia por trás. quem que é essa pessoa que está indo lá? Porque muitas vezes, Precisa até a gente estava trabalhar. falando disso ontem, né? Que não precisa ser, muitas vezes, uma pessoa que tem milhões, né? Porque às vezes você vai mandar a pessoa que tem milhões, só que se não tiver nada a ver com aquela marca, com aquele lugar, não Você vai pode dar. queimar uma Você ficha. vai queimar uma ficha. Exatamente. Né? Era esse o ponto que eu fico com o pé atrás. Um Às vezes exemplo- eu vejo Bem jogando tudo. De você saber quem é o tipo de público, do seu público, que quem vai conversar direito com aquele seu público. Um exemplo disso de uma outra vez que eu tinha vindo aqui, vou dar um exemplo. Se tivesse vindo um cozinheiro e postasse o ambiente de vocês aqui, o pessoal falou assim, beleza, isso não é pra mim. Eu fiz um post lá que teve, acho que 30 e poucos salvamentos, mas por quê? Porque eu converso com fotógrafos e filmmakers, então todo mundo E produtores de conteúdo. que me segue tá interessado em estúdios, Uhum. em locais como esse. Então, tipo, eu levei a comunicação para o público certo. Então, é isso que a gente traz hoje para o As cliente. vias, né? Trazer Sim. o público, a comunicação para o público certo. Na E quem via vai certa. comunicar certo. E às vezes é uma pessoa com uma quantidade de seguidores bem menor do que... Hoje mas a gente ele fala, consegue. se você for pensar, o que as empresas gastam com um influencer grande, que é um tiro só, você pode fracionar isso e pegar vários Pra outros vários. mini influencers Exatamente. e ter o mesmo resultado maior. A imagem, né, a sua empresa chega para mais pessoas. E isso é legal também. Não adianta você pegar um influencer, outro influencer, você tem que disparar vários. Uhum. E aí sim o resultado vem mais certeiro. E também não esperar um resultado a
prazo muito curto, porque às vezes é um prazo... Tipo, eu vou postar hoje, amanhã vai explodir, vai viralizar. E é o que acontece muito, o pessoal conta. Pode É. ser que aconteça, mas Mas pode é ser que não porque, aconteça. E uma coisa O que é engraçado é que às vezes eu percebo aqui pelo estúdio, né? Que às vezes eu posto algumas coisas, não tem. As pessoas não interagem e tal, mas aí passa um tempo, a pessoa vem aqui, ela fala, porque eu vi que você postou tal coisa. Na verdade, a pessoa segue, a pessoa vê. Ela só não tá afim de interagir, Sim, mas você sim. está se comunicando. Exatamente. E não parar de fazer, né? Exatamente. Não só porque não está vendo ali a galera curtindo, engajando. Mas ela tá te acompanhando. ninguém Sabe um ninguém vai exemplo parar. bom pra isso? É a TV. Antes, né, não tinha tudo isso que a gente tem hoje. Sim, Sim. Era só TV. O meio de Uhum. comunicação era televisão. E não tinha interação, é verdade. né? Não tinha Você só interação. absorvia, Eles não né? Você paravam de absorvia. fazer. Porque o marketing é isso. É o poder da repetição. A repetição. Sim. Eu sempre falo da propaganda da Shopee. Porque a primeira propaganda da Shopee, ninguém nem viu que era Shopee. Porque eram umas imagens aleatórias de bancos de dados. E meio até azul com uns pontos lá. Você ficava assim, o que é isso? E só tinha lá, Shopee. Essa E musiquinha fica... ninguém prestou atenção. Aí veio com outra propaganda. Veio também e ficou tipo, eu acho que é um aplicativo, deixa eu ver o que é. Aí veio com o Jack Chan. Aí você fala, ué, Jack Chan numa propaganda? Aí você vai ver o que é. Mas antes, ela já veio construindo e colocando na sua mente, ó, isso aqui. Só que não teve interação. Qual a interação que teve? Nenhuma. Só que entender que teve um prazo para isso. Sim. Né? Teve aí pelo menos 1, 2 anos para ela poder explodir. E hoje não precisa nem falar nada, né? Shopee é Shopee. Acho que um dos aplicativos, né, de compra que a galera mais usa. Então, entender que é isso. Não necessariamente tem que ter uma interação. Vai ter uma interação o tempo inteiro. Mas você precisa estar ali, ó, passando, porque nossa mente funciona assim. Nossa, esse é um ponto muito legal, porque as pessoas, elas falam, eu não me sinto motivada porque ninguém interage. Você não precisa de motivação, você precisa continuar fazendo seu trabalho. fazendo. Porque quanto mais você passa num feed, mais alguém que está ali vendo, vai vendo. Uma hora ela vai parar. Uma hora você vai comunicar. Se você está na sua comunicação certa, o que ela achava que ela não precisava, ela vai começar a achar que ela precisa. Exato. E é assim que funciona a nossa mente. Né? A gente tem que entender um pouquinho de mente para Sim, poder... comportamento humano. Exatamente. Para entender que como funciona esse marketing. O marketing funciona o poder da repetição. A Coca-Cola fez isso durante anos. Quantos filmes você assistiu? Não é? Sim. Aparecendo uma latinha. Aparecendo uma latinha, aparecendo lá atrás. E você nem percebeu. Vamos pegar um exemplo bem esdrúxulo? Vamos. Jequiti. Você tá assistindo lá o SBT do nada. Jequiti na sua cara. Bem escrachado. Gente, não morre mais Jequiti. E é assim. E hoje é muito democrático, porque é pra todo mundo. Antes todo mundo pode fazer. Exatamente. Antes era só pra algumas marcas. Né? Por exemplo, grandes marcas, era muito caro. Porque o né? tempo Milhões. da televisão é muito caro. Hoje em dia você tem o acesso livre, gratuito. Sim. A sua produção que vai... Você pode ter o seu próprio canal. E é um negócio que, tipo assim, evoluiu pra todo mundo, até pra TV. Teve uma época que eu tava trabalhando com shopping, que eles chegaram até a gente, oferecendo pacote já de, tipo assim, a gente tá oferecendo esse pacote porque a gente sabe que a pessoa que vai estar te assistindo, ela não vai te assistir. Você vai pagar pra ser ouvido. Porque hoje a galera também assiste TV mexendo no celular. Você falou da Shopee. Então o pessoal já entendia que, tipo, o pessoal não vai me assistir, mas eu preciso colocar algum elemento importante que na hora que passar na TV a pessoa vai lembrar, é propaganda da Shopee. E então, tipo, hoje a TV ela se adaptou a isso. Tipo, você paga pra ser ouvido. Então as estratégias elas são movidas através disso. Do Itaú. A propaganda do Itaú ninguém presta atenção, mas quando é aquela menininha falando assim, Esperança. Você fala, caraca. Você para pra... você associa, né? Exatamente. Então, tipo, todas as estratégias elas se voltam a isso. Isso é muito legal, né? Porque a gente passou por um período, uma década, algumas aí, só do visual, né? Sim, só mandando visual, os padrões que se criaram, enfim. Hoje não. A gente, inclusive, tem a super importância do escutar, né? Exatamente. E daí que explodiu tanto. Quem diria, né? Que hoje você ganharia milhões, né? Eu ouvi outro dia o Flow falando isso. Que o Thiago Negro tava perguntando pra ele, quem você imaginaria na sua mente há 5 anos atrás que você ganharia, ficaria rico conversando com as outras pessoas?
né? Batendo papo. Batendo mesmo. papo. Batendo papo. Exato. Então, mas é porque o Ai. marketing hoje, ele por isso a experiência tá tão lá em É. cima. Porque se descobriu que não é mais só o ver, mas é os 5 sentidos. Sim, Então você tem que trabalhar Sim. todos pra você senão vender. tá falhando em algum momento. Exatamente. Aí entra muito o trabalho da área também. que aí De tem branding. de brand. De identidade olfativa, É. identidade auditiva, visual, enfim. E aí é alinhar todos Tudo. esses pontos pra ficar É, tudo São alinhado vários nas pontinhos que, na comunicações. verdade, a gente precisa Unir. unir, porque às vezes são só pontos soltos. Gostei disso. Vamos unir. Até mesmo quando É. o nó dela começa antes É. e termina depois. Exato. Ai, é o nosso logo, os pontinhos. É. verdade, Ah, olha. Precisa unir os pontinhos. Adorei. Foi toda a ideia. Gente, eu adorei. Achei muito legal. O trabalho de vocês é bem bacana. Como que as pessoas fazem para achar vocês nas redes? Agora nós No criamos Instagram. o Instagram da equipe. Sim. E aí o nome é Content Tree. Aqui tá o 3, mas seria a escrita do 3 em inglês. Então E é aí a arroba gente content tree. pode deixar na tela depois. Entendemos. Vou deixar Vai ficar mais nos fácil. né? créditos. Sim. Mas aí, e através de lá, eles conseguem acessar o perfil de cada um. Exatamente. Gente, perfeito. Eu adoro ter vocês aqui. Um Então, prazer bater esse papo. Nós que adoramos estar Ah, a aqui, gente queria é um ficar lugar mais. A gente É. conversar. Mas logo vocês voltam com outras ideias que eu sei. Sim, com toda Tem certeza. outros papos e enfim. Outros vídeos, outras experiências. Exatamente. Outros lugares, Vamos compartilhar experiências. outros É países. isso. Outros países. Adorei, gente. Obrigado. Muito obrigada. Ah, obrigada. Tchau, gente. Tchau, tchau. Ó, gente, tá Tchau. ligando os Bonito. pontinhos. Pontinhos.